Boa tarde, pessoal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Face de Impacto. Eu sou Marcelo. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos desenvolvidos aqui. Quem estiver gostando, deixa o like aí embaixo para estimular o canal. Mandem, por favor, dúvidas, sugestões, críticas, para a gente transformar isso aqui no grande bate-papo operacional, técnico, preparatório, que a gente realmente tem a intenção de fazer aqui. Hoje a gente vai tocar num assunto muito legal, que vai ser radiocomunicação. Eu vi alguns canais de sobrevivencialismo e de EDC falando sobre radiocomunicação e achei que faltou um complemento. E eu, como sou radioamador, eu tirei o meu prefixo, meu indicativo, tenho uma coisinha a mais para complementar a informação dos colegas para ajudar vocês em termos de radiocomunicação. Então, solta a vinheta aí e vamos para o assunto. Vamos lá, pessoal. Radiocomunicação. Esse é um assunto bem legal porque abrange várias modalidades, né? O pessoal do camping, o pessoal de tática operacional, o pessoal do sobrevivencialismo, né? Todo mundo, uma hora ou outra, vai estar numa situação onde a comunicação convencional não vai funcionar. Você não vai conseguir usar o seu telefone celular. Então você apela para quê? Para os famosos radinhos, né? Talkabout, Baofeng, enfim. Eu acompanho muita gente boa e hoje eu nem vou citar ninguém, porque em alguns sites eu vi que essas pessoas colocam essa comunicação, até incentivando, falando, esse rádio é bom, aquele é bom, enfim. Mas eles não entraram, a maioria deles não entrou na parte operacional mesmo do rádio, porque assim, tem uma diferença muito grande que pode trazer muita complicação. Não é que seja difícil operar um radinho, é que você tem que saber onde você está operando, para onde você vai operar, com quem você vai falar e como você vai falar. Para alguns você tem que ter algumas modalidades, você precisa ter o indicativo para você poder falar em repetidoras, e enfim, outras não. A diferença do PX, PY, para a faixa de cidadão, a faixa familiar, né? Que é o family, que é até do Talkabout, né? Que eles chamam, eles dão essa family frequency, o nome, né? Frequency. Frequência familiar, enfim, eu vou dar algumas diferenças porque todos esses sites que eu sigo, inclusive muito bons, falaram, mas não falaram nas diferenças cruciais de você estar fazendo, de você conseguir de repente fazer essa comunicação ou não, mesmo tendo esse equipamento na sua mão. Você pode ter esse equipamento e não saber como você vai utilizá-lo, e tem diferença nisso. Então hoje eu vou abordar um pouquinho disso aqui. Então o que acontece? Vamos falar de todos eles, tá? Pelo menos dos mais utilizados, que todo mundo conhece, que são os rádios PX, né? Muito utilizados por caminhoneiros, o pessoal de Jeep, de trilha, utilizam muito rádio PX. Temos os Talkabout, os radinhos, né? Motorola, enfim, tem outras marcas também, que são aquele Frequency Family que eu falei. Temos os PY, que já são os radioamadores, né, que operam numa outra faixa de frequência. Eu vou explicar por alto isso aqui, só para vocês saberem a diferença. Né? O Talkabout, né, o Family Frequency, é aquele radinho Motorola que você vai trabalhar com ele numa faixa de frequência, né, só que ele tem um curto alcance. Né, ele vai pegar aí 3, 4, 5 km no máximo, que ele é feito para trabalhar no ponto a ponto. Então, se você tem ele, você vai conseguir falar com todo mundo que tem aqueles radinhos que vão trabalhar dentro daquele mesmo canal, que as frequências são abertas, né? Quem tiver naquele canal, canal 12 do Talkabout, vai pegar o canal 12 de uma outra marca. Então, todo mundo que está no Family Frequency vai pegar aquela mesma frequência e vai conseguir se comunicar, né? PX já trabalha numa outra faixa de emissão de onda, né? Que é o HF, High Frequency. Né? Eles também trabalham ponto a ponto, só que o equipamento é muito mais forte. Em zona livre, sem nada, há relatos aí do equipamento PX, né, que tem uma potência um pouco mais forte, pegando até 100 km de distância. Né? O pessoal investe bastante nisso, né? Eles conseguem equipamentos para estar cada vez se comunicando mais longe. Depois nós temos o PY, que é o radioamador, né? Que para o PX você precisa também ter uma autorização para você modular nessa frequência. Né? Você tira na Anatel, você não precisa fazer prova, é só entrar no site lá, se inscrever e pegar seu prefixo, indicativo.
E você não precisa fazer prova, não precisa nada. Você tem equipamento, o equipamento tem que ser homologado. Se você sofrer uma fiscalização, eles pedem a homologação do equipamento, porque o equipamento que não é homologado, ele pode emitir sinais fora de frequência e acabar interferindo em outras faixas de comunicação, como televisão, frequência de aeroportos, enfim. Você não consegue falar, mas você consegue atrapalhar, você consegue causar a interferência neles. Os PY eles já precisam de habilitação técnica. Você faz uma provinha na Anatel e hoje a prova está até bem fácil. Eu me habilitei, eu tirei o meu prefixo indicativo, né, e quando era prova presencial. Agora, por causa da pandemia, eles conseguiram fazer que a prova seja totalmente online. Então está bem fácil. Para quem quiser, pega lá, estuda, tem as matérias, tem tudo no site disponível. Você pega e faz seu prefixozinho, você vai entender muito mais. Mas assim, eu não estou aqui para entrar nesses detalhes. Eu estou só para tentar trazer uma clareza maior para quem opera com esses radinhos para o seu lazer, né? Para o seu lazer, e te explicar que de repente numa emergência você pode ou não conseguir falar, né? Para o seu rádio, você pode estar tentando falar, mas não vai conseguir. E é isso, para isso que eu vim aqui esclarecer, que não é simplesmente você comprar um radinho desses e sair por aí, vai conseguir falar com repetidoras, com PX, com PY, entendeu? Então eu vou mostrar um pouquinho dessa diferença aqui. Então, a primeira diferença, ela está justamente na frequência, na frequência que seu rádio vai conseguir alcançar. Os PX, eles trabalham em HF, High Frequency, né? Frequency. Eles trabalham de 22 mil MHz até uma outra faixa, 30 e poucos mil, se eu não me engano. É o que eu falei, eu não vou dar exatamente aqui as medidas, porque eu também não sei elas todas de cabeça. Os Talkabout, eles já trabalham em UHF, que é Ultra High Frequency, né? Frequência ultra alta, ultra elevada. Eles trabalham de, se eu não me engano, 400 e... na faixa dos 400 e alguma coisa. Aí você vai falar assim, mas a frequência deles é mais alta, é Ultra High Frequency. Não, mas o alcance deles é menor, né? A emissão deles dentro dessa frequência é menor. Esse radinho aqui só pega no máximo 5 km. Né? Ele só vai pegar 5 km de distância. Então ele vai trabalhar ponto a ponto. Tá? É a mesma coisa isso aqui, né? Que é o Talkabout. Aí nós vamos para os HT, que é o Hand Talk, né? Que eles já falam, que é onde já começa o pessoal do PY. Que são esses aqui. Hoje eu trabalho com Baofeng porque realmente preço, qualidade é bem razoável. A qualidade dele é bem boa e o preço dele ele é barato. São dos rádios de HTs que trabalham nessa frequência, tanto de VHF quanto de OHF, são os mais baratos que tem no mercado e realmente suprem a necessidade. Esses rádios aqui eles vão trabalhar em dois alcances de frequência, dos 146 aos 170, e depois pula, que vai pegar a mesma frequência dos Talkabout, de 400 e pouco, enfim, naquela faixa lá dos 400, mais lá para cima. Daqui a pouco eu até faço uma colinha aqui para dar uma olhada para vocês, para falar essa numeração com um pouco mais de exatidão. Mas o que eu quero dizer com isso? Aí você vai pensar assim, mas esse rádio aqui, ele também funciona junto com o Talkabout, na mesma frequência. Será que eu consigo pegar? Eu consigo pegar. Só que não é tão fácil assim. Quer dizer, né? É complicado, é fácil, mas é complicado. Você não sai com esse rádio aqui falando com esse. Você tem que programar esse rádio aqui para conseguir falar com esse rádio aqui, entendeu? Eu quero falar sobre isso justamente porque às vezes você pensa que você vai conseguir se comunicar e não está se comunicando. Às vezes você está ouvindo o cara e você está tentando falar com ele e não vai conseguir falar, justamente porque você não entrou na programação desse radinho aqui para poder falar com esse. E esses dois, numa certa faixa de frequência, eles se comunicam, né? É diferente dos PX. Os PX eles não vão se comunicar com nenhum desses dois modelos, nem com o Talkabout, nem com o PY. Tá? E o PY tem uma vantagem. O PY, por isso que eles pedem, inclusive, a habilitação. Você consegue atracar, que é uma linguagem que o pessoal usa, né, de rádio amador, atracar, se conectar numa repetidora e você fala com outro estado, outro país. Né? Você fala bem longe, a amplitude dele é bem longe. Por isso o radioamadorismo está sendo muito levado a sério.
Inclusive tem até um grupo que é oferecido para você. Eu, por exemplo, me cadastrei em casos de tragédia ou de algum acontecimento, né, desses de desastre natural, você fica disponível para, se você tiver a sua estação, se você tiver seu rádio, você pode ser contactado para ajudar na comunicação, para passar a situação do que está acontecendo, para orientar o resgate. Enfim, é bem bacana esse mundo do radioamadorismo. Eu entrei pelo Jeep, né, porque eu gosto, mas hoje em dia já estou até um pouco mais envolvido. Deixa eu pegar aqui as colinhas que eu falei que ia fazer para vocês, para dar uma olhada. Ó. Tá aqui, vamos lá, o PX. Ele trabalha, né, na HT, HF, High Frequency, né, e o alcance dele é 100 km. Tem uns que pegam mais, uns que pegam menos, depende muito do seu aparelho, né. Aí, vamos lá. O HF, que é a High Frequency, ela trabalha de 3 a 30 MHz. A VHF, ela vai de 30 a 300 e a UHF de 300 em diante. Sendo que mesmo dentro dessas frequências, não são todas elas liberadas. Tem uma faixa aqui na qual você pode operar ou não, porque tem muitas faixas aqui que são reservadas à comunicação aeronáutica, à polícia, bombeiro, defesa civil. Então elas mesmas têm o seu alcance, os rádios têm seu alcance, onde eles são liberados para poder funcionar ou não, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no outro. Ah, tá aqui, ó. O Talkabout. Talkabout, ele trabalha no HF de 462 a 467 MHz. Eles operam com 0,5 watts de potência, né? O meu, por exemplo, que é o meu PY, ele trabalha, o fabricante diz que ele opera com 5 watts de potência, né? Que é o HTzinho. E estações base operam com muito mais, ou 80, 100 watts, se não me engano, 100 watts é o limite, né? Isso cai na prova, inclusive. Quem estiver interessado em saber, tá tudo lá nas apostilas para você poder fazer a prova. Então o Talkabout ele trabalha com 0,5 watts. Então você vê que é bem ponto a ponto mesmo, né? Ele não consegue nem atracar numa repetidora porque ele não vai ter potência para chegar lá. O UV5R, o fabricante diz que ele pega em até 12 km aberto. Só que se você jogar na internet, você vê que tem gente que atestou ele pegando em 30 km de distância, né? E a média mesmo, né, para você trabalhar em floresta, onde tem montanhas e tal, é de 3 a 5 km, ele no ponto a ponto trabalhar bem. Se você tiver no alcance de uma repetidora, você vai atracar na repetidora e vai falar para longe. Mas se você estiver contando só com o teu radinho para falar com outro radinho, é mais ou menos isso aí, de 3 a 5 km. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende das condições do local. Vamos lá, o UV5R, que é o que eu falei para vocês, que eu uso, eu tenho o UV5R e o UV6R, que são dois radinhos que trabalham na faixa de PY, né, da Baofeng. Em VHF, vai exatamente do 136.000 ao 174.000 canais, né? E aí ele pula, porque depois entra a polícia, a bombeira, a defesa civil, aí depois ele pula para o HF de 400.000 a 480.000. Acima disso vai ter sinal de televisão, sinal de... entendeu? De outros tipos de sinais que o nosso rádio não vai captar, porque ele não vai estar preparado para isso, o equipamento não vai estar preparado para isso, e se tivesse, poderia até causar algum tipo de interferência nessas outras ondas de comunicação, que não é o caso, a gente não está aqui para perturbar ninguém, a gente quer efetuar a nossa comunicação. Então essas foram as colinhas que eu peguei aqui para vocês. E sobre o radioamadorismo está ajudando cada vez mais, né, ser até um serviço voluntário com finalidade, né, social, Rede Nacional de Emergência de Radioamadores Voluntários, RENER. Então, quando você faz a prova, que você vai, depois que você passou, que você vai se cadastrar na Anatel, você dá lá, sou voluntário na Rede Nacional. Aí eu botei sim. Então, o meu prefixo, né, o meu prefixo ou indicativo. O meu indicativo, que é Papa Uniforme 1 no Romeo Eco Mike, eu estou cadastrado como um voluntário. Então, se tiver alguma catástrofe natural, algum desastre, alguma coisa que eu possa ajudar aqui na minha região, eles sabem onde é que é a minha base, porque você tem que dar o endereço onde vai ser a sua base, né? Então eles sabem que eu estou aqui, eles vão possivelmente tentar me contactar para que eu ajude a operar aqui em relação à comunicação e orientação do que está acontecendo na minha área. Isso é bem bacana, é uma coisa bem legal. Bom, vamos lá. Explicado isso tudo bem por alto, porque a minha intenção aqui não é te ensinar sobre radioamadorismo, e sim, de repente, despertar sua curiosidade
para tentar entrar mais nesse mundo, até para quem opera mesmo com rádio, para emergência, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Os outros colegas aqui do YouTube, que eu acompanho, que sigo, que eu gosto muito, deixaram faltando isso, faltando esse pedacinho da explicação, até porque de repente também não são radioamadores e não tem uma compreensão um pouco maior sobre isso. Mas já que eles indicam para você, para comprar esse tipo de rádio, eu acho que vocês têm que saber como operar, para que não falhe na hora que vocês mais precisam. Então, por que eu falei tudo isso de frequência? Vamos lá. Em primeiro lugar, eles falam muito sobre essa comunicação. Então, se de repente você tem um talkabout desse aqui, você pode conseguir falar com esse aqui, que é um PY, né, que trabalha numa outra frequência. Eles pegam, algumas frequências são comuns, você pode conseguir falar. Mas esse rádio aqui tem que estar calibrado para receber a comunicação desse aqui. Se ele não estiver calibrado, você só vai conseguir escutar, ou então só vai conseguir transmitir e não vai receber de volta. Eu vou explicar por quê. Toda a frequência PY, VHF e UHF, elas trabalham com tom, subtom e offset. O que significa isso? Vamos falar rapidamente aqui, mais uma vez, não estou tentando te ensinar nada, tá? Só para te chamar a atenção do que pode acontecer com você se você estiver numa situação de emergência. As repetidoras, né, base, elas trabalham com offset. O que é isso? Vamos supor aqui, eu tenho uma repetidora aqui, cadastrada para mim, 145.350, né? Eu escuto ela falando por aqui, pelo 145.350, só que o offset dela é menos 600. O que significa isso? Porque ela transmite em 145.350, mas se eu for tentar falar com ela, eu tenho que cadastrar meu radinho, eu vou ter que gravar essa estação na minha memória e botar offset menos 600. Porque quando eu for transmitir, que eu apertar o meu PTT, meu sinal de envio vai ser 144.750. Quer dizer, é menos 600 canais para poder eu transmitir, porque ela está recebendo em menos 600. Por que eles fazem isso? Para a comunicação ficar melhor, para a comunicação ficar mais limpa. Eles estão transmitindo num canal, mas eles recebem por outro. Significa que vai dar embolo na comunicação? Não. Porque ele também, esse menos 600 dele lá não vai servir para mais nada, só para receber. Então, e outra coisa, tem o subtom. Dentro disso ainda tem algumas repetidoras que operam com subtom. Além do offset, esse menos 600 ou mais 600, que vai variar com a sua frequência, de 146 a 147 é menos 600 de offset. Lá para cima é mais 600 e tem algumas que é menos 5.000, né? Ou seja, vai 5.000 canais abaixo para recepção. Então tem o subtom. O que é o subtom? Tem várias pessoas operando no mesmo canal. Então, para você fazer uma comunicação mais limpa, você está operando no canal 145.600. Tá todo mundo emitindo e operando naquele canal. Aí você bota um subtom. Esse subtom, quando você e o outro rádio receptor tiver no mesmo subtom, quando vocês falarem entre si, tá? Vocês vão eliminar as outras frequências, ou seja, a sua comunicação com outro rádio não vai ter interferência. Você vai continuar sendo ouvido, tá? Você vai ser ouvido, porque isso não é uma frequência privada, as frequências são públicas, mas você vai ter uma comunicação um pouco mais pura com aquele outro rádio que está cadastrado. Os talkabouts, todos eles trabalham com subtom. Nessas frequências de 400 e pouco lá para cima, que é o UHF, eles têm subtom. Então, se você entrar na internet e jogar lá, você tem canais do talkabout. Vai estar listado lá todos os canais que eles operam, de 400 e pouco, 400 e poucos mil, subtom tal, para você cadastrar. Esses aqui você não consegue mexer neles, porque eles já vêm de fábrica com a programação fechada. Eu não sei se existe algum jeito de mexer nesses aqui, acredito que não. Nesses aqui, sim. Então, o que você vai fazer? Quem tem esse rádio aqui, quem é PY, quem é rádio amador e quem tem para sua comunicação, né? Você vai cadastrar, você vai programar esse rádio aqui para receber as frequências desse aqui. E vai botar lá no canal tal, talkabout, canal tal. Ou seja, o canal 5 desse aqui pega no canal 27 desse aqui. No canal de memória, tá? No Memory Channel, não no Frequency Channel, que a frequência é a frequência aberta, ele vai procurando de frequência em frequência. Ele vai pulando 147.500, 147.501 e vai procurando. Não, está falando do canal programado. Então, o canal programado desse aqui, vamos supor, canal 1, vai estar pegando o canal 1 desse aqui porque você programou eles para se falarem. Sem isso, eles não vão conseguir ter uma comunicação entre eles, né? Entendido até aqui? Eles não vão conseguir se falar, justamente por causa disso.
E a mesma coisa para você falar com a operadora. Se você tiver com desse aqui, que é o que está sendo mais usado, inclusive com o pessoal, né, que faz o ponto a ponto, que não é muito legal isso, tá? Porque o que acontece? Esses rádios aqui operam numa frequência PY, para a qual você precisa ter uma licença. Só que muita gente no ponto a ponto, lá no interiorzão mesmo, eles usam esse aqui, mesmo sem ter o seu prefixo, tá? Porque ele está falando dentro de uma fazenda, num lugar restrito, ele não vai tentar falar com operadora, com repetidora, porque se você falar, eles vão perguntar o seu indicativo, você não vai ter, você vai ser ignorado, tá? Vamos lá, agora vamos lá. Esse também é um assunto bem polêmico. Como é que você vai ser ignorado? Não é porque você não tem um indicativo, que se você tiver numa emergência e conseguir falar com uma operadora, o pessoal do rádio amador não vai te assistir. É claro que eles vão te assistir. O próprio pessoal rádio amador estimula que vocês façam a rádio escuta, que é comprar um radinho desse aqui ou uma estação e ficar só ouvindo. Você tem todas as frequências lá cadastradas e você fica ouvindo, porque são trocadas informações sobre trânsito, sobre tempo, sobre inúmeros assuntos, até sobre o radioamadorismo mesmo. Então eles estimulam a rádio escuta. Só que se você não tiver indicativo, você não vai conversar com o pessoal da rádio amador. O que não significa que nós não vamos te ajudar no momento de emergência. Nós vamos te ajudar no momento de emergência. Se você tiver com o carro batido, sei lá, sofrer um acidente, você conseguir falar com a gente, com o rádio amador, através desse rádio aqui, é claro que a gente vai fazer tudo para te tirar do perigo. Tá? O que a gente não vai fazer com você é ficar conversando, batendo papo contigo no radioamadorismo, porque você não tem o prefixo, você não está cadastrado. Então, onde está o perigo dessa situação toda? É aqui que eu queria chegar. Vamos lá, você está com um radinho desse aqui, tranquilo, ou desse aqui, em algum lugar, né? E você não sabe desses detalhes que eu te passei muito superficialmente aqui. E você sofreu um acidente. Sofreu um acidente, está com o seu Baofeng, que é o que está sendo mais vendido aqui agora. Sofreu um acidente, está preso nas ferragens, está perdido, enfim. Alguma coisa aconteceu com você. Você precisa de comunicação, você está num lugar ermo. Beleza. Se tiver um outro ponto a ponto perto de você, você vai conseguir falar direto com ele. Mas vamos supor que, de repente, o único sinal que você está pegando é de uma operadora, é de uma repetidora. Você escutou lá o cara falando, repetidora tal, frequência tal, não sei o que lá. Você vai tentar falar com ele, você não vai conseguir, porque você não sabe o offset dessa repetidora. Você não cadastrou, você não selecionou, você não programou o seu radinho para falar com o offset daquela repetidora. Então o que vai acontecer? Você vai estar escutando o cara, porque a frequência dele é muito forte, e você não vai conseguir repetir, você não vai conseguir falar com ele. Entendeu? A mesma coisa se tiver alguém perdido com talkabout e o cara está te pedindo socorro ou vice-versa e você vai tentar falar com ele, só que você não programou o subtom do canal do talkabout para você poder se comunicar. Você não vai conseguir falar com ele. Você simplesmente vai ficar com uma ferramenta na sua mão subutilizada, porque ela não vai te servir para nada. E isso é pior ainda, porque vai te causar o desânimo, vai te causar, vai baixar a tua moral. No momento que você está achando que você vai conseguir sair daquele problema, você vai tentar falar e não vai conseguir. E aí, de repente, você pode também perder um tempo precioso. Em momentos de emergência, a gente não tem, né, o tempo tá correndo contra nós, que tem que chegar num local mais alto, é o problema do radinho, é o meu alcance que eu não estou conseguindo. E não é altura, não é alcance, não é nada. É simplesmente porque você não soube essas diferenças de operação entre as frequências, entre as radiofrequências, entre os modelos de aparelho. Você acha que está operando bem o seu aparelho, mas não está. Aqueles rádios também de carro fixos, né, que são os PX, que falam que PX é a porta de entrada para o radioamadorismo, né, porque é um pouco mais fácil de você obter licença, é só você se inscrever. E eles operam de ponto a ponto também. Os caminhoneiros, né, tem um pessoal de estrada que vive pegando estrada, operam mais com PX. E, enfim, o próprio PY também, né? PX não, que é uma faixa um pouco menor, lá na 22.000, então você só vai conversar entre eles. Esses rádios aqui não vão pegar lá. Mas os PY, né, que tem até os radinhos de carro, né, que são aqueles rádios maiores, com uma potência maior de saída, que vão pegar um pouco mais. Se você comprou e você não sabe nada disso, você vai passar pelo mesmo problema. É claro, se você está rodando sempre com uma mesma galera ali, o pessoal do clube de Jeep, enfim, que tá todo mundo bota sempre no mesmo canal, sem se preocupar com tom e subtom,
né, sem se preocupar com offset, porque tá todo mundo junto, dentro tá naquele raio de 10, 15 quilômetros ali, que você vai conseguir uma comunicação efetiva, o cara não está preocupado com isso. Mas se ele está sozinho, se ele quebrou sozinho dentro do mato, um lugar mais afastado, que ele não tenha ninguém por perto, um ponto a ponto por perto que vai pegá-lo, se ele depender de uma operadora, ele não vai conseguir se safar. Por quê? Porque ele não sabe essas nuances de offset, de tom, subtom, qual frequência que ele pode procurar, qual frequência de ajuda, frequência de emergência, né? Tem a frequência marítima, se eu não me engano é canal 16, né, que o pessoal já deixa lá, mas é canal. Canal é o que você programa. Na verdade, esse canal 16 ele tem uma frequência, ele tem um offset. Né? Então, se você não souber disso, de repente você está com o equipamento que você acha que é para sua segurança, né? E acaba não sendo, porque você não tem o conhecimento técnico certo para você operar. Ah, mas para operar dentro do conhecimento técnico certo eu preciso fazer essa prova? Não. Você pode baixar essas apostilas em qualquer lugar na internet, que vão te ensinar a programar rádios, vão te ensinar a operar nesses rádios, quais são as frequências de talkabout que você pode programar dentro do seu PY, do seu Baofeng, ou do seu IAESO, né, que é uma outra marca também desse tipo de rádio. O que você não vai poder fazer para não cair na clandestinidade é operar com equipamento que não esteja homologado e tentar atracar, tentar se comunicar com as repetidoras, porque você não tem o seu indicativo. Você pode praticar rádio escuta, ela é inclusive estimulada pelos radioamadores, porque uma hora ou outra você vai acabar gostando da brincadeira e vai se juntar ao grupo. A Anatel agora lançou, você pode fazer a prova pela internet. Você paga uma taxa anual, se aprovado você vai pagar uma taxinha anual, besteirinha, não chega a R$50 por ano pela exploração daquele indicativo. A licença é de 20 anos, depois é renovável, não precisa fazer a prova. Você entra na classe C, tem classe C, B e A. A porta de entrada é a classe C, você não consegue entrar direto, né? Na classe A, você pode entrar na classe C ou na classe B. Qual é a diferença da classe B? Você tem que manjar de código Morse. Tem lá as palavras na prova, o tempo de recepção, enfim. E você vai entender dessa parte do código Q, que é AP, que é HT, você vai entender disso tudo, né? Vai entender um pouco de frequência, de emissão, de sinal, de onda. Né? É bem legal a brincadeira. Eu entrei porque eu sempre operei rádio, né? E quando comecei a andar de Jeep agora de novo, eu comprei meu radinho e eu não gosto de ter nada pela metade, eu não gosto de ficar na clandestinidade, vamos dizer assim. Então eu fiz questão de tirar o meu prefixo e é bem tranquilo, eu fiz a prova presencial, só que agora estou fazendo a prova pela internet, está bem tranquilo. Você vai fazer tudo pela internet, sua inscrição pela internet, eles só pedem para você ter uma webcam, você vai ligar no seu computador para mostrar o quarto onde você vai estar fazendo, né, a prova, o fiscal vai ficar de olho em você. Agora o resultado está até saindo na hora, porque na hora ali você vai fazer online, na hora o sistema já emite se você está aprovado ou não. E é bem legal você ter isso. Então eu quis fazer esse vídeo, mas por causa disso, porque faltou esse pequeno detalhe nesses outros canais aí de sobrevivencialismo, de equipamentos, de EDC, faltou esses pequenos detalhes que de repente são a diferença entre você conseguir operar o rádio ou não. Mesmo que você esteja ali com ele só para se safar. Beleza, você tem uma ferramenta excelente, mas que você não vai usar 1% dela e não vai te adiantar. Pode ser que ela não te adiante em nada, porque você não vai estar conseguindo estabelecer uma comunicação com os outros rádios, com as outras frequências, por causa desses detalhes de tom, subtom, offset, do talkabout falar com os Baofeng e vice-versa. Entendeu? Existem alguns Baofeng que são frequência fixa, que são nas mesmas frequências dos talkabout, só vai mudar o subtom. Então você também tem que deixar o teu rádio programado para conseguir falar com esses Baofeng, enfim. E para quem está entrando nesse mundo e quer ter essa ferramenta para a sua sobrevivência, é bom você se ligar bem nesses toques e dar uma estudada legal, porque é uma ferramenta que, se não for bem utilizada, não vai te adiantar nada. Pode até surgir aquele efeito contrário. Você está tentando sair de uma situação de perigo, você está conseguindo falar, escutar uma operadora, não, mas é porque eu estou em um lugar baixo, vou tentar subir um lugar mais alto, está só perdendo seu tempo. Você pode piorar a sua situação tentando estabelecer uma comunicação que de forma nenhuma vai ser estabelecida porque você não conhece esses detalhes. Você está perdendo seu tempo e o tempo é precioso em situações extremas. Então é isso, meus amigos. Esse foi o papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Se tiver algum radioamador me assistindo que vê que eu falei alguma besteira, por favor, me corrija, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, manda aí pra gente poder fazer esse bate-papo. Qualquer coisa que eu puder ajudá-los em relação ao radioamadorismo, eu também posso responder algumas dúvidas, tá? O que eu souber eu passo para vocês. E quem souber alguma coisa mais do que eu, por favor, passa, manda dúvida, sugestão, pra gente ter essa troca. Valeu? Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima.